Linha do Tempo Cascavel 71 anos. Uma homenagem da CBN Cascavel, com o apoio cultural da Prefeitura de Cascavel, Frimeza e Construtora JL. Bem-vindos ao podcast Linha do Tempo Cascavel 71 anos da CBN Cascavel. A partir de agora vamos contar uma parte da história da cidade de Cascavel para você. E um dos maiores incentivadores do esporte, Pedro Mufato, acostumado a vencer nas mais variadas categorias do automobilismo, com 82 anos, piloto, experiência de mais de 50 anos, está conosco hoje para falarmos um pouco dessa história do automobilismo. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos. Sempre é muito bom estar aqui e falando do esporte que fez parte da minha vida, que é o automobilismo. Quando começou, o senhor sentiu, é hora de eu começar a correr? Com que carro começou? Esse sonho todo de ser piloto? Bem, para você falar em automobilismo há 54 anos atrás, 55, a coisa era bem diferente. Então, não havia praticamente nenhum planejamento e ninguém no Brasil para fazer carreira automobilística. E aqui em Cascavel começaram a surgir corridas de automóveis meio de desafio. Uhum. Mas já tinha havido aqui duas corridas, acho que foi uma em 64, outra em 65, um pouquinho, talvez não estou bem certo na data, e daí na terceira corrida que eu fui convidado pelo Willi Tiem para correr de copiloto com ele. Porque naquela época eram corridas longas, essa corrida foi corrida de 6 horas, era corrida de rua, de terra, porque tem nós de asfalto nem na cidade. E essa corrida foi lá no Parque São Paulo, pegando uma parte da Carlos Gomes, outra General Osório, e voltava. Então foi um convite por acaso, porque tinha que correr com 2 pilotos. Corria 1h30, ou acho que era o máximo, aí tinha que trocar de piloto, logicamente abastecia. E foi assim que eu... Porque na época, o convite eu não tinha nem automóvel, eu tinha o caminhão para trabalhar, que eu puxava uma mercadoria que estava abrindo armazém em Cascavel. E daí então foi convidado para o Willi Tiem, corremos, fizemos uma boa corrida, e no próximo ano daí já, então daí invertiu, daí eu consegui um carro já para correr, já um carro um pouco melhor, e daí então o Willi foi meu copiloto. Enfim, era o segundo piloto ou o primeiro piloto, como quer que seja. E daí foi então que a gente continuou, depois todo ano era Cascavel, daí Cascavel de Ouro, e aí comecei a disputar o Campeonato Paranaense e daí não parou mais. Qual foi o seu primeiro carro nessa corrida? Uma Cinca Chambord. Depois o segundo já foi uma Cinca M-Sul, que eram os carros que melhor andavam na época. Seria um carro turismo hoje. E o terceiro foi uma Cinca Esplanada, daí então era um carro da esposa do saudoso Zeca Bresolim, que ele então me emprestou o carro para correr. O trabalho mecânico nesses carros também foi grande, seu pai? O trabalho mecânico era bem pouco, porque normalmente você tirava o para-choque, tirava o silencioso para ficar barulhento, e aí você colocava o Santo Antônio, que é aquele arco de proteção, que já era obrigatório, e a gente estava correndo. Tinha que ter, logicamente, o cinto. O cinto, na época, era só cinto na barriga, não tinha cinto no ombro, era um cinto assim de 2 pontos só. E era assim que a gente corria. Então não havia, assim, uma mecânica especial. Era um carro praticamente de rua. Mas não dava medo? Só o cinto na barriga e a velocidade? A gente nem lembrava do medo, a gente lembrava de fazer uma boa corrida, viu? E era até essa corrida que eu fiz aí no Parque São Paulo, principalmente a rua Carlos Gomes, até que ela era bem compactada, não fez muito pó. Mas a Carlos Gomes estava sendo aberto o loteamento ali. E era um poeirão e tinha inclusive raiz solta ainda, porque estavam abrindo as ruas, não tinha nenhuma casa praticamente ali. Então era uma rua nova, aquilo virou um poeirão, uma terra, imagine 6 horas de corrida. Tem uma ocasião que a gente não sabia mais aonde estava, de tanta poeira que tinha. Tanto é que eu lembro que eu ia olhando tinha acho que algumas casas pequenas de madeira do lado, e eu sempre contava as casas, para mim, sabe, que na frente não enxergava nada. Então eu contava a casa lateral, sabia que ia chegar na curva, que era a curva de retorno. E aí tem algumas árvores que a gente ia marcando também. Até tem um fato que numa dessas
Eu errei a conta e achei que tinha mais casa, no fim era a última. E aí quando vi terminou, que clareou na frente, eu já estava no meio era samambaia, né? Não era mato. E aí chegou a escurecer dentro do carro, mas eu acelerei, virei à esquerda, que era a curva, e saí outra vez na rua e continuei correndo. E aí tinha a antena do carro, meio baixado assim, questão tal. E enrolou ali um pedaço de samambaia. Eu corri até no final com aquele buquê de samambaia na antena do carro grudado ali. E aí a gente chegou, parece que em terceiro ou quarto, não lembro direito, mas já ganhamos uma taça. Qual foi a corrida nessa época que mais marcou o senhor? Bom, sempre a primeira corrida marca bastante, mas depois teve uma corrida que, como a gente começou a correr, a gente formou uma equipe daí já entrou mecânica. E aí o meu cunhado, o saudoso Ayrton Chemin, ele era o chefe da oficina, chefe da parte técnica, parte mecânica da oficina Volkswagen em Guarapuava. Meu cunhado. E o dono da Volkswagen, o seu Egon, ele gostava de automobilismo. E daí ele pediu para ele se ele podia preparar um motor lá para mim. Aí então eu comprei um Fusca pé de boi, que era o mais simples que tinha, porque hoje eu falo em pé de boi, ninguém sabe nem o que é. Mas era um Fusca que não tinha nada, assim, ele era um banco simples, era o Fusca mais barato. Eu comprei ele, porque a gente aí só botava um banco de corrida, nem lembro se botava na época, mas afinal de contas era o Fusca mais barato. E daí então ele preparou. E daí nós fizemos 2 Fusca, um para o irmão dele e outro para mim. Aí nós formamos a equipe Guavel, que seria Guarapuava e Cascavel, para correr. E aí então a gente começamos a ganhar corrida. Eu corria já na Força Livre, que seria de protótipo, que daí nós fizemos um Fusca 2000, e o irmão do Ayrton, Chemin, que era meu cunhado, já faleceu, ele correu com o Fusca da 1600, que eram 2 categorias. E aí nós ganhávamos praticamente todas. Lógico, vinha o pessoal de Curitiba, tinha os carros mais fortes, e era uma briga ferrenha. Então eu ganhei corrida, daí comecei a ganhar corrida com esse carro. Mas a mais marcante mesmo minha em Cascavel foi quando eu corri de Fórmula. Porque seria um Fórmula 2 que eu fabriquei aqui em Cascavel. Porque teve uma época que se falava que estava acabando o petróleo no mundo. E aí, então, foi proibido corrida de automóvel e principalmente trazendo o carro de fora. E como eu não podia importar carro de Fórmula, aí então eu resolvi fabricar um carro. Fiz uma parceria, daí já então só a álcool, que não podia mais usar gasolina. Aí preparamos o motor a álcool e eu estreiei esse carro aqui em Cascavel, que era uma novidade. É o primeiro carro Fórmula fabricado no Brasil, carro Fórmula 2, Fórmula 3, como quer que seja. E aí então foi a estreia do carro e eu larguei em 4º lugar, mas já na largada eu já fui para a ponta e fiquei liderando a corrida. Quando faltava uma volta para o final, pifou a bateria, porque deu um curto, era um carro novo, começou a ter um contato com a lataria, descarregou a bateria, fiquei sem bateria. Quando faltava meia volta para terminar, parei na pista. Então foi uma corrida inesquecível e parecia um velório, o autódromo. Todo mundo comemorando e o autódromo cheio. E aí eu parei e perdi a corrida. Então foi uma corrida que marcou muito. E até porque era a estreia do carro e eu já andando na frente. E esse carro depois eu acabei fabricando aqui uns 30 carros desses e vendi para todo o Brasil esse carro fabricado aqui em Cascavel. Com a marca Pedro Mufato. Chamava Mufatão. Até hoje ainda falo Mufatão. E a corrida com caminhões? Como que ela surgiu na sua vida? Olha, a corrida com caminhão, aconteceu o seguinte, eu depois, passado um tempo, eu comecei a correr. Aliás, eu quando fiz esse carro já foi meio uma parceria com os argentinos, principalmente o Oreste Berta, que para mim até hoje é um dos maiores preparadores e fabricantes de carro do mundo. Ele é argentino, de Alta Graça, e daí então eu estava correndo já de Fórmula 3, mas daí já eram carros importados. E em 96 eu tive um acidente muito grave aqui em Cascavel, na Fórmula 3, corrida sul-americana, levei um toque do meu companheiro de equipe, bati muito forte, enfim, é outra história, fiquei em coma aí 15 dias, me levaram para São Paulo, senão eu teria morrido. Mas eu gostaria que o senhor contasse essa história também. Foi então em 96.
Aí eu fiquei 2 anos para me recuperar, lógico, já parei de correr. Aí, quando foi o ano 2000, aliás, antes disso um pouco, os argentinos não queriam que eu parasse de correr. Falei, não, chega, acabou, não tenho mais carro, não quero mais equipe, depois do acidente não tem mais. Não, mas nós não queremos que você continue com a gente, porque o que acontecia? Na Argentina havia muita briga entre brasileiros e argentinos. E eu era o cara que era o apaziguador. Mesmo sendo brasileiro, quando eu falava as coisas, os próprios argentinos me escutavam e a categoria ia muito bem. Sempre tinha 20, 25 Fórmula correndo. E ele falou, não, você não pode sair fora, que você é o coordenador de tudo, nós queremos você. Eu falei, eu não quero mais saber. Aí a corrida da Fórmula 3 era transmitida pela ESPN Internacional. Aí, então, o que eles fizeram? Eles me convidaram para mim nas corridas e ser comentarista nessa corrida. Nessas corridas, que era campeonato sul-americano. E daí a ESPN me fez o convite e tal, e aí, enfim. Aí eu comecei a fazer comentários da Fórmula 3. E nesse meio, começaram a fazer a Fórmula 3 junto com a Fórmula Truck. Aí o Aurélio, já me conhecia de nome e tal, veio falar comigo, vem correr de caminhão e tal. Eu falei, não, eu não quero mais saber, já parei, terminei, depois do acidente, não dá mais, não. Não, mas eu falei, não quero mais saber de fazer equipe, nada, ter mecânico. Não, mas você não precisa fazer nada, vou te dar o caminhão prontinho na pista, quero que você vai correr, que vai ser bom para a categoria e tal. Eu falei, não, negativo. Não, mas eu vou fazer um caminhão para você. Esse foi aqui em Cascavel. E a próxima corrida era Londrina. E eu, lógico, eu fui lá porque eu ia comentar a corrida na ESPN. Mas, com aquela conversa dele, me ligou, tô levando o caminhão e tal. Eu falei, não vou correr, mas botei o capacete do macacão no porta-malas do carro, cheguei lá, tava lá o caminhão já com o meu nome escrito e tal. Vai correr? Eu vai pipocar. Bom, falei, já que tá aí, eu vou correr, tá bom. Aí comecei a andar com o caminhão, mas um caminhão ruim, um caminhão... levando um monte de tempo dos outros. Já tem uns pilotos mais velhos correu ali gozando, mas o que é isso? Não sabe guiar, não sei o que. Tá bom. Aí falei por ele, você não podia me dar um caminhão tão ruim desse jeito? Não precisava ter me convidado, querer me desmoralizar. Falei, eu nunca larguei o último. Eu já tive corrida que quebrei, daí, lógico, não tive tempo, larguei lá em último. Alguma penalização, fui desclassificado, eu larguei em último. Mas agora pegar um caminhão que levava 6, 7 segundos dos outros, aí ele veio lá, olhou, falei, ih, caramba, desculpa, colocaram o motor errado. O motor era para ser de 12 litros, botaram de 9. Não, mas no próximo estava falando, não. Bom, aí só larguei, já parei, e daí ele arrumou o caminhão para outra corrida. Aí eu fui fazer outra corrida para não ficar desmoralizado, daí eu... Lógico, já tinha 24, 25 caminhões, já larguei em 12º, por aí, já melhorou as coisas. Daí então foi assim que eu entrei no caminhão, depois eu vi que o caminhão estava do meu gosto, aí formei a equipe, aí já fiz o caminhão, enfim, aí a coisa andou sempre daí. E essa paixão nunca passou? É uma paixão, eu gosto do esporte em geral, né? Mas eu tentei jogar futebol, eu só jogava no time amador porque eu era dono da camisa, senão não tinha nem camisa para mim, né? Mas você era bom de futebol? Não, eu era ruim de bola. Então, como eu te falei, eu jogava porque eu era dono do jogo de camisa, né? Senão eu segurava uma camisa para mim, daí eu era escalado. Mas lógico que não. Aí daí no automobilismo, como eu me dei bem e tal, e aí eu comecei a correr, aí ganhei campeonato paranaense. Acho que ganhei 4 vezes o Campeonato Paranaense, depois ganhei Campeonato Brasileiro, fui vice-campeão, depois vice-campeão. Isso na época, na Divisão 4, que era a principal categoria na década de 70 que tinha no Brasil. Lógico, aí era corrida Interlagos, Brasília, Goiânia, enfim, eram todos autódromos nacionais. Daí então já era um campeonato nacional e era o top da época e eu ganhei o campeonato. E depois veio a Fórmula 3 e aí então eu participava e acabava me envolvendo. Enfim, sempre o automobilismo esteve na minha vida. Mas eu também do automobilismo nunca vivi dele. Eu nunca... Eu vivi mais do automobilismo, mas eu não vivi do automobilismo. Então nunca foi minha profissão. Lógico que eu fazia corrida, na segunda-feira eu já estava cuidando das empresas, já estava trabalhando. A não ser quando às vezes corria fora, longe, que nem no Chile e tal. Às vezes chegava aqui no domingo à tarde, no segundo à tarde. Mas normalmente eu ia com o avião, já no próprio domingo já voltava embora. Enfim,
Eu sempre participei, tendo uma boa participação, mas nunca fiz assim um esquema para ganhar vários campeonatos brasileiros. Eu gostava de participar, acabava ajudando a organizar, e assim, sempre a categoria que eu corri sempre foi uma categoria bastante disputada. Principalmente esse campeonato sul-americano que a gente participou, eu acho que durante 20 anos, onde a maioria era Brasil, Argentina, tinha Uruguai, Chile e Colômbia, que é onde a gente fazia o campeonato, mas mais Brasil e Argentina. Qual das pistas, porque o senhor já esteve no Uruguai, no Chile, na Argentina, no Brasil mesmo, as pistas de corrida, que o senhor sempre pensou assim, aqui eu quero voltar? Não, olha, Tarumã, eu sempre gostei de pista de alta velocidade. Eu não gosto de pista travada. E gosto de Cascavel também, que Cascavel é uma pista de alta. Como tem outras pistas também que a gente, por exemplo, Buenos Aires, Buenos Aires na pista tem vários circuitos. Você falar o circuito 9, é o circuito que eu mais gostava, que também tinha curva de alta velocidade. Seria Buenos Aires, Cascavel, Tarumã, Guaporé também. Aliás, ganhei domingo lá, outra vez, de caminhão, porque eu gosto daquela pista, tem umas curvinhas desafiadoras, curva de alta, eu sempre gostei das curvas de alta velocidade. E Interlagos, eu até gostava mais de Interlagos antes da modificação, mas depois de modificar ficou um pouco travado. Mas ainda é um autódromo que é o nosso berço do automobilismo nacional, é o nosso templo sagrado no Brasil, chama-se Interlagos. Então eu sempre gosto de correr Interlagos. O senhor participou da criação também do Autódromo Zilmar Belks. O que o senhor lembra dessa época? Ah, lógico, eu lembro de tudo que aconteceu. Porque aconteceu o seguinte, teve 3 corridas em Cascavel na rua. Uma na Brasil, outra ali na rua São Paulo, Rio de Janeiro, ali no centro, mas que eu nem estava nem aqui dia das corridas. E a terceira corrida é essa que foi lá na Carlos Gomes. E aí, nesse meio, foram proibidas corridas em rua, porque em Joinville teve uma corrida de rua e deu um acidente, aí matou acho que 10, 12 pessoas, que o carro saiu da pista e a pessoa estava na calçada, não tinha segurança nenhuma. Então foi proibido, e aí todo mundo já empolgado aqui, todo mundo já tinha seus carros de corrida, o Zilmar, o Munar, enfim, tinha já os pilotos locais, o Jacipian também, que marcou a época. Enfim, todo mundo já tinha seus carros. Daí agora, o que vamos fazer? Vamos arrumar um terreno, vamos fazer um autódromo. Aí começamos a reunir e aí fomos atrás de um terreno. Daí alguém falou, olha, tem a chácara do Nazário lá, que é um sítio, ele quer vender. Então vamos lá. No outro dia nós fomos lá, onde é o autódromo hoje, conversamos com ele e tal, e aí fomos negociando. Não, queremos tanto. Então deu. Não, portanto eu vendo. Aí voltamos a dizer agora, vamos arrumar dinheiro? Vamos. Aí fizemos aí, como você fala na gíria, uma vaquinha, que depois virou uma SA, que foi o Autódromo de Cascavel SA, e reuniu todo mundo e, olha, vamos comprar o terreno. E compramos o terreno, e daí então, olha, vamos fazer a pista de terra, aí que juntamos todo mundo colaborando, máquina, o pessoal de serraria mandava o trator, a prefeitura também, o Tacílio meu nunca se negou, emprestava, arrumava patrola, caminhão, esteira, trator, pessoal com mão de obra, enfim, empolgou a cidade e daí então vamos fazer o autódromo. E aí então começou a construção. Até já me perguntaram muitas vezes quem fez o projeto do autódromo. Ninguém fez. O projeto do autódromo aconteceu o seguinte, nós começamos a fazer ali na reta, que era onde tinha a casa dele, a reta principal, dobrou a curva que terminava o terreno e foi indo lá, hoje fala um bacião, a gente chama de curvão, o Brasil todo fala bacião. Aí começou a descer e foi indo e começou a descer muito e chegou numa água lá embaixo. Aí a gente voltou, não, temos que aqui começar a virar à esquerda, e daí saiu o tal de bacião. E de lá veio voltando, quando chegou onde é o S, tinha uma vertente em frente, tive que desviar à esquerda, passei, e daí então saiu, daí fez a retinha e se fez a curva para sair na reta outra vez. Então foi assim que surgiu o Autódromo de Cascavel. Não teve projeto, não teve nada. Foi o trator na frente e nós atrás, orientando ele, vai aqui, dobra ali, e foi assim que surgiu o Autódromo de Cascavel. E daí então, a primeira corrida de terra, a inauguração, daí eu ganhei. Já que daí tinha, acho que 3 categorias. Tinha os estreantes, tinha o turismo, que eu participei, que chamava de Grupo 5,
E daí tinha a Força Livre, que era já outros carros. Então eu corri nessa segunda categoria de Cinca e ganhei, que era uma Cinca esplanada, e ganhei a corrida ali na inauguração do autódromo. Mas era tudo terra. E daí também o pessoal de São Paulo vieram correr, terra, muita poeira, muita sujeira e tal. Aí começamos a pensar em pavimentar o autódromo. E aí então reunimos o saudoso Zé de Oliveira, ele era vereador e ele era sócio de uma empresa que fazia asfalto na cidade, não lembro agora o nome. E aí então ele falou com o pessoal, e se nós dessemos material, ele dava o equipamento. Aí nós fomos atrás nas pedreiras, compramos uma pedra, compramos o líquido para pavimentar, e aí começamos a trabalhar, a prefeitura emprestou máquina, quem tinha máquina emprestou, e aí pavimentamos o autódromo, que foi um desafio. Aí só tinha autódromos Interlagos, Cascavel, Tarumã e Curitiba. Nós era o quarto autódromo. Depois que Curitiba fechou, só ficou Interlagos, São Paulo, Tarumã, Porto Alegre e Cascavel, no Paraná. Eram os 3 autódromos. Isso você fazia os campeonatos brasileiros. Então, todas as categorias vinham aqui em Cascavel. E até era uma coisa interessante. Não tinha hotel suficiente para todo mundo. Uhum. Mas os hospitais cediam lá leito, 3, 4, 5, até 10 leitos dos hospitais para hospedar os pilotos, porque não tinha lugar nos hotéis. Alguns ficaram nas casas e tal, a gente dá um jeito aí, porque vinha bastante gente. São Paulo vinha em peso correr aqui, aí vinha com os gaúchos também, mas principalmente o pessoal de São Paulo. E a gente se acomodava todo mundo e fazia os campeonatos brasileiros. Porque Cascavel adorava o automobilismo. Essa era uma das minhas perguntas para o senhor. Como que era essa movimentação da população de Cascavel? Porque, pelo jeito, todo mundo se mobilizava para as corridas. Então, fato interessante, por exemplo, o Tasquinha, que é o Vanir Petotasca, ele construiu o Hotel Grand Prix, já em homenagem a Cascavel. E até ele botou todas as toalhas com o meu nome lá as toalhas de banho, de rosto, e todas tinham o meu nome. De tão ligado que era, ele me homenageou colocando as toalhas do hotel dele, que acho que tinha ali uns 30 ou 50 apartamentos, nem sei direito, que até hoje não existe o Hotel Grand Prix ali. Então, porque todo mundo vivia automobilismo. E é bom que se diga, muita gente até, às vezes fala que eu discriminei o Zilmar Becos. Eu gosto de falar isso aí, jamais isso aconteceu. O Zilmar Becos realmente trabalhou muito no autódromo, porque era o seguinte, o Zilmar Becos, ele era tipo o feitor lá, ele ficava lá, até dormia no autódromo, ele coordenava as máquinas. Lógico que todo mundo contribuiu, talvez gente contribuiu muito mais financeiramente do que o Zilmar, mas o Zilmar era a pessoa que ficava no autódromo. Ele ficava lá, arrumou um cozinheiro, eu levava, por exemplo, comida lá, levava o rancho lá para o cozinheiro fazer a comida, porque todo o pessoal que trabalhava lá, trabalhava meio-dia e noite lá para nós terminar o autódromo, para fazer, principalmente quando foi o autódromo de terra. Então o Zilmar Becos foi um grande trabalhador, o cara que coordenou, ele seria assim o gerente lá do autódromo. Lógico que a cidade participou. Eu sempre falo, o prefeito Tacílio Mião, na época era prefeito, eu era vereador e presidente da Câmara, eu nunca vi o seu Tacílio numa corrida ou no autódromo, mas ele nunca deixou de colaborar, porque era a cidade que queria. Era a cidade que vivia o clima de automobilismo. E o que nós queríamos? Nós queríamos divulgar a cidade, porque aqui era conhecida como a terra de jagunço, terra de crime. Eu, quando vim para cá, meus parentes falavam, você está louco, vai para Cascavel? Lá o pessoal mata o pessoal na rua, lá a facada. Não, mas eu não vou mexer com terra, vou abrir meu armazém lá e tal. Então aqui Cascavel tem uma fama só de jaguncismo, só de pessoal que de posse de terra, que matavam para recuperar a terra, enfim. Era considerado a cidade farveste do Brasil e daqui, principalmente no oeste do Paraná. Então nós queríamos mudar essa imagem. E o automobilismo, porque no futebol não dava, nós tentamos aí, mas o pessoal vinha aqui e roubava nós em casa, roubava fora, né, no futebol. Então não tinha o juiz, sempre era de Curitiba e sempre dava um jeito, nós sempre perdíamos. Os jogadores eram bons aqui? Nós tínhamos jogadores bons aqui, mas nós tentávamos ter jogador. Eu falei, nós tentávamos fazer um futebol, fazemos tudo, aí somos roubados. Era vergonhoso na época aí.
E aí eu falei, vamos partir para o automobilismo. Aí começamos a ganhar corrida, outros também ganharam. E aí começou a divulgar Cascavel o lado positivo, o lado do esporte. E aí foi que a coisa cresceu e é o que é hoje. O senhor sente que é a mesma coisa daquele tempo? A população ainda continua incentivando as corridas? Olha, ainda eu vejo agora que eu voltei a correr de caminhão, quanto o pessoal ainda gosta. Eu vi aí, ganhei a última corrida, a vibração do pessoal, pessoas que eu nem conheço, vibrando, comemorando. E agora onde me encontro, que bom, vou correr, igual queremos na próxima, quero ir no autódromo. A paixão do Cascavel continua. Até esses tempos, o Edgar lá atrás, ele recuperou o autódromo, agora o prefeito Paranhos também pavimentou, que o piso estava ruim, agora vai dar mais uma ajeitada nos boxes, que agora eles viram que realmente é o anseio da população. É a autoestima do cascavelense, esse autódromo, que nós contamos para todo mundo. No Cascavel nós temos um autódromo. E um autódromo que tem a curva mais desafiadora hoje, só tem espaço para Francorchamps lá na Europa e na Bélgica, e nós temos o Bastião aqui em Cascavel. São as duas curvas desafiadoras do mundo. Eu não conheço o Spa, mas, por exemplo, o Rubinho, os que correram lá, o Christian, o Massa, eles falam, aqui acho que é até mais desafiadora do que a Spa lá. Então é uma curva que faz muita história, que tem muita... muito desafio para quem faz esse bastião aqui que eles falam, e nós chamamos de curvão. Então, Cascavel hoje está no calendário mundial graças ao nosso autódromo. O senhor hoje está com 82 anos, isso, seu Pedro? 82, faço 83 agora em São Pedro, daqui a uns 3 meses por aí. Mas o ano passado o senhor voltou a correu a primeira corrida, ganhou, e também todo mundo pensou agora, o Pedro Mufato vai se aposentar, e este ano já estreou com vitória. Pois é, ano passado, sabe o que acontece? Caminhão de corrida não existe caminhão pronto para você comprar, ele tem que ser fabricado. E o Dico, que é meu mecânico, ele está comigo desde criança, quando começamos a fabricar os Fórmula, ele veio trabalhar comigo no caminhão. E ele é muito estudioso, muito inteligente, e ele foi observando os caminhões e tal, e foi melhorando. Esse caminhão que eu tenho, eu nunca tive um caminhão tão bom que nem esse aí. Lógico que você precisa saber guiá-lo, mas precisa ter um equipamento bom. Não adianta milagre se ninguém faz. Então eu peguei esse caminhão, foi um caminhão feito para vender. Mas daí como não vendeu, eu fiz ano passado 5 corridas e ganhei 5. E daí eu tinha praticamente vendido agora no começo do ano, mas daí aquela conversa, vem, dá uma entradinha, e não apareceu o resto do dinheiro. Eu falei, olha, desse jeito não dá. Eu vou vender o caminhão para depois me incomodar? Não, ou paga, ou então... Não... Bom, daí não deu certo o negócio, o caminhão voltou. E aí tinha a vaga lá que o Dico tinha conseguido na Fórmula Truck. E se o Pedro precisava correr lá, senão eu vou perder a vaga. Aí eu fui correr lá em Guaporé, a primeira corrida, porque eu já tinha aposentado, não tinha minha aposentadoria, tudo. E aí desaposentei casualmente aí, e fui correr lá e me dei bem, o caminhão muito bom. E agora está o seguinte, todo mundo lá só está querendo me pegar. Aí eles ficam maltratando o equipamento. Você tem limite para andar. Eu chego, dou 1, 2 voltas, faço o tempo, e o pessoal fica lá querendo baixar meu tempo. Aí não dá. Por exemplo, na largada da corrida lá. Hoje tem, por exemplo, caminhões na categoria que são iguais dos meus, até então, acho que até um pouquinho mais forte, tem 8. E aí eles uns começaram a judiar muito para querer baixar o tempo, não conseguiram. A outro... Na classificação tem 3 voltas, ele queimou o radar nas 3 voltas, largou em último. E o outro, na hora da largada, que foi o campeão ano passado, queimou a largada, porque todo mundo já queria me ganhar de cara. E o que era mais forte, inclusive, nem saiu do boxe. Na hora de sair do boxe, o motor quebrou, porque judiaram muito, me trataram muito. Então agora tem que estar tomando cuidado, que está todo mundo de olho em cima de mim. Então tem que estar cuidando agora. Mas o caminhão está bom e agora acho que eu vou fazer e não está bem certo. Mas talvez vou fazer o campeonato inteiro. Que daí tem essa corrida agora, que foi essa em Guaporé, e dia 16 eu acho que é em Riviera, no Uruguai, que é na divisa com o Brasil. E depois vai ser aqui em Cascavel em maio. E depois Londrina, enfim, é mais aqui na região sul, que é um campeonato mais da região sul. É Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, depois vai ter Interlagos e Paraná. Acho que esses estados que vão fazer tipo de um campeonato quase que sul-americano. O senhor falou em judiar o caminhão, o equipamento. O equipamento é essencial, mecânica, com ele em dia, mas a experiência do piloto conta
tanto quanto esse também. conjunto? Porque é o seguinte, tudo tem um limite. E se você forçar demais, esse limite, o caminhão vai, mas esse limite, o risco de quebra começa a ser muito alto. Por exemplo, o que eu tenho feito nessas corridas aí? Eu procuro largar bem, dar 1 ou 2 voltas forte e depois eu já começo a dosar naquele ponto que eu acho que se forçar muito ele pode quebrar. Que sempre o problema maior é o motor, que o motor trabalha acima da capacidade técnica dele aguentar. Então você tem que levantar o pé. Mas para isso eu preciso tirar uma folguinha para me poder ir administrando. Senão, primeiro, tem uns caras de olho, pode me dar um toque aí para me tirar. Então tem que dar uma distânciazinha. Então, normalmente, eu vou administrando isso aí e até agora deu certo em todas as corridas que eu fiz. Logicamente que vai chegando algumas que eu vou ter que acelerar um pouco mais. Mas também tudo tem um limite, que não adianta você se empolgar, passando do limite, você pode fazer 1 ou 2 voltas, mas se começar todas as voltas chegando nesse limite do motor, principalmente, acaba quebrando. Como pode quebrar o motor, pode quebrar o câmbio, são as partes assim, eu não digo mais frágeis, mas que tem mais risco de quebrar. O senhor vê aqui na região algum piloto que possa ser um segundo Pedro Mufato? Bom, é difícil eu falar isso, né? Porque quem sou eu? Tem tanto piloto melhor do que eu por aí, tem. E até o autódromo aqui, é bom que se diga. O autódromo também fez muitos pilotos na região. A família Esperafico, aqui de Cascavel, quantos pilotos surgiram aqui? Então, da região, por exemplo, o Wellington Cirini foi campeão várias vezes na truque, aqui de Beltrão, ele existe porque existia o autódromo em Cascavel. Então, tem pilotos bons por aí. E tem pilotos bons, mas às vezes não tem equipamento bom. Aqui tem o Pachenque também, que é bom. O Ângelo João Belli foi campeão aí quantas vezes na Stock Car também. Aliás, até quero cumprimentar o Ângelo João Belli, ele vai receber o título de cidadão honorário de Cascavel. Afinal de contas, acho que tardou, mas ele realmente mas veio. Fizeram justiça. Não sei, nem sei quem foi os vereadores que outorgaram esse título, mas muito merecido o Ângelo, porque o Ângelo ele teve mais uma proeza. Ele trouxe para Cascavel o maior piloto na época, que era o Ingo Hoffmann, campeão várias vezes. E trouxe também a equipe com o Gilberto Magalhães, que era o Giba, que aliás seu filho continua em Cascavel, tem uma oficina aqui de alto padrão. E aí o João Belli fez aqui e foram campeões aí, acho que 2 ou 3 vezes, na Stock Car, a dupla, que na época corria de dupla, o Ângelo e o Ingo Hoffmann. Então o Ângelo também marcou a história, quer dizer, tudo isso nós temos porque temos um autódromo. Porque eu digo, então o autódromo já trouxe e vai trazer e continua trazendo muitas divisas para Cascavel. Isso para nós é um orgulho muito grande. Então, dizer, quem sou eu para dizer que eu fiz minha história, eu fiz aquilo que gosto, procurei fazer da melhor maneira possível e agora, com esse caminhão de boa qualidade, um bom equipamento, estou fazendo sucesso aí e espero ainda ganhar mais algumas corridas, pelo menos andar lá na frente junto com o pessoal. Pedro Mufato, vou agradecer a sua presença aqui na CBN, participando deste podcast, contando um pouquinho da história de Cascavel através da sua vida. Muito obrigado a você a todos, obrigado aos ouvintes. E, como eu falei no início, sempre é muito bom, muito gratificante vir aqui falar de Cascavel e falar do nosso automobilismo, que com certeza hoje Cascavel é conhecido no mundo graças ao seu autódromo. Então, muito obrigado pela sua oportunidade e um grande abraço a todos. Nós conversamos com Pedro Mufato e esse foi o podcast Linha do Tempo, Cascavel 71 anos, CBN Cascavel. Linha do Tempo Cascavel 71 anos. Uma homenagem da CBN Cascavel, com o apoio cultural da Prefeitura de Cascavel, Frimeza e Construtora JL.